O erro do balde furado. Saiba como identificar por onde seu patrimônio está escorrendo. Dinheiro ama água. Foi isso que li esses dias em alguma postagem aqui na internet. E por mais que pareça, não é só uma frase de efeito bonita. Esse, na verdade, é um conceito valiosíssimo das finanças pessoais que vai muito além de uma simples citação ou metáfora. Bom, você já sabe que a água nunca fica parada. Ela está sempre fluindo, contornando obstáculos e encontrando caminhos onde ninguém imagina. E quando não tem para onde ir, quando está encurralada, ela estagna a ponto de ficar podre, como uma água de fundo de poço, por exemplo. E com dinheiro é igual, exatamente a mesma coisa. Quem tenta segurar demais sem investir o dinheiro acaba perdendo valor com o tempo, por apenas reter dinheiro e perder para a inflação. Enquanto quem vive sem pensar no dia de amanhã continua no ciclo de viver para pagar as contas, sem nem ver a cor do dinheiro. Enfim, dinheiro não gosta de ficar parado e também não aceita desaforo. Se você não pôr limite nele, ele vai embora. Porque ele gosta de movimento, gosta de circulação, de decisão e principalmente de direção. Exatamente como a água. Muitas vezes as pessoas pensam que os problemas financeiros na vida acontecem somente por falta de dinheiro, mas da falta de consciência de fluxo ninguém fala. E é justamente por isso que esse vídeo existe. Hoje você vai conhecer o processo de transformação da renda em patrimônio com a lei do fluxo do dinheiro e da água como comparação didática. Começando por criar fluxo. Bom, se a gente vai tentar abrir a torneira e não sai água, é impossível saber para onde ela vai se nem água tem. Então é nesse momento que você vai abrir a torneira para sair água, ou seja, vai criar seu fluxo. E trazendo isso para as finanças pessoais, é basicamente seu trabalho. Se hoje você já trabalha e recebe sua renda, você já possui um fluxo de dinheiro. Veja que aqui não estou falando de volume ainda, estou falando de fluxo. Mesmo se você ganha 2.000 por mês, você tem um fluxo de renda mensal de R$ 2.000. Enquanto quem é autônomo e presta serviços diários, tem um fluxo de renda diário. Porém, se você está desempregado ou sem fonte de renda nenhuma, é extremamente importante e até mesmo essencial que você comece a criar seu fluxo. Porque sem ele, nem finanças pessoais você tem. Mas enfim, se você hoje já tem um fluxo de renda, já tem a torneira que se abre mensalmente para pagar seu salário, mas ainda é um fluxo baixo, como por exemplo receber salário mínimo ou algo próximo disso, é também bastante importante aumentar esse fluxo. Porque quanto maior o fluxo, mais tranquilo vai ser para você concretizar os próximos passos. Então o foco em aumento de fluxo deve ser sempre um objetivo para facilitar sua vida financeira e até mesmo social. Porém, existem dois fluxos de dinheiro diferentes, mesmo que a maioria tenha apenas um tipo de fluxo, que é a renda ativa. A esmagadora maioria dos brasileiros possui apenas essa tal renda ativa, ou seja, aquela renda que ganhamos proveniente do nosso esforço diário ali. Seja o trabalho CLT, autônomo ou dono de empresa que tem que estar sempre presente no próprio negócio. Resumindo, é a renda que ganhamos trabalhando dia após dia. Agora, a renda passiva é o tipo de fluxo que todos querem, mas pouquíssimos têm. É aqui que recebemos dinheiro sem estar trabalhando ativamente. Isso acontece quando, por exemplo, se recebe aluguel de imóveis, rendimentos de aplicações de renda fixa, como o famoso CDB, que rende 100% do CDI, e outras aplicações como LCI e LCA, ou até mesmo quando recebemos dividendos de ações e fundos imobiliários. Enfim, a renda passiva é aquela que recebemos mesmo sem fazer nada. O investimento vai render independente se você trabalhou ou não. Apenas por ter o dinheiro investido já vai render, como é o caso da renda fixa. Porém, para que a renda passiva seja construída, temos que fazer muita coisa antes. E você vai entender no decorrer do vídeo por que eu falo isso. Então, sem enrolação, vamos para o próximo passo. Controlar o fluxo para ter estoque. É aqui que a educação financeira entra. Até o momento, falei apenas de criar fluxo. Criar sua renda, ganhar dinheiro. Porém, a maioria das pessoas não sabe controlar o fluxo. Caindo o salário do mês, já tem muitas contas para pagar, cartão com fatura alta e por aí vai. Enfim, quem gasta tudo que ganha tem um fluxo de renda. Tem a torneira sendo aberta mensalmente, que gera o fluxo. Porém, não tem um recipiente forte para segurar esse fluxo. Tem um recipiente quebrado ou furado que assim que a água vem, ela já vai embora, não conseguindo segurar esse fluxo. Agora, quando se tem um bom controle do fluxo, é questão de tempo que se forma um bom estoque por ter um recipiente forte para segurar. E vai por mim, quanto maior seu estoque, mais forte deve ser esse recipiente para não ter nenhum vazamento. Você vai entender o que quero dizer com isso. Enfim, entenda o recipiente como sua mentalidade nas finanças pessoais. Se tiver uma mentalidade de pôr como prioridade o controle de fluxo, organização financeira e gastar menos do que ganha, já significa ter um recipiente forte. E claro, se você pensa que depois as coisas vão se resolver, que vai passar no crédito parcelando tudo e que você gasta mais do que ganha porque quer aproveitar a vida, tem um recipiente fraco que se quebra ou fura muito facilmente.
Porque vamos para o exemplo hipotético usando valores agora e não apenas água. Digamos que 2 homens ganham o mesmo salário de R$3.000. Mas o primeiro vive como a maioria. Tem seu fluxo de R$3.000 mensais, mas gasta mais do que ganha todo mês. Um cartão estourado e empréstimos no nome. Ou seja, o recipiente dele é fraquíssimo. Todo furado, cheio de buracos que assim que o fluxo de renda chega, já vai embora com todas as contas, dívidas e compromissos financeiros que ele já assumiu nos meses passados. Agora, do outro lado, temos o segundo homem que vive o oposto da maioria. Tendo o mesmo fluxo de R$3.000 mensais, mas tem como lei essencial gastar menos do que ganha. Assim, o recipiente dele se mantém forte, conseguindo segurar uma parte desse fluxo. Vivendo, por exemplo, com R$2.500 por mês e poupando os outros R$500. E assim ele vai lá todo mês poupando mais R$500. Até que vê seu estoque crescendo e se mantém animado por não estar zerado. E claro, começando a respirar financeiramente. Enfim, o que quis dizer com esse exemplo é a ideia da reserva de emergência, que todos nós, sem exceção, precisamos fazer. Esse é o primeiro estoque que deve ser feito. Essa reserva vai te ajudar a enfrentar os desafios da vida com mais segurança, por saber que não está zerado sem estoque e sabendo que tem um recipiente que está ficando cada vez mais forte mês após mês. Mas tá, quanto devemos ter nesse primeiro estoque? Respondendo rapidamente, 6 meses do seu custo de vida mensal. Esse é o ideal. Já usando o exemplo do segundo homem que vive com R$2.500 e poupa R$500 por mês, 6 meses do custo de vida dele vai dar uma reserva de R$15.000. Sim, é bastante coisa, mas lembre-se que ter nem que seja R$500 de reserva já vai te fazer sair do zero, não estando mais com o recipiente furado, tendo uma pequena segurança que a maioria não tem. Bom, é importante aumentar a renda e manter o padrão de vida baixo para seu fluxo e estoque se parecer mais com o da direita do que com o da esquerda. Por isso falei que se você vive com salário mínimo ou próximo disso, vai ser mais difícil ter margem entre ganhos e gastos. A ideia é manter o padrão de vida baixo, mas também aumentar a renda em busca de ter um estoque maior, ganhando nessa diferença entre ganhos e gastos. Mas agora você deve estar se perguntando, mas no começo do vídeo você disse que a água não pode ficar parada e agora você fala de estoque? E é justamente aí que tá. O próprio estoque que vai gerar fluxo para você futuramente, que é justamente o passo que vou falar agora. Fazer o estoque gerar fluxo. Bom, quando eu falei no tópico anterior sobre o primeiro estoque ser a reserva de emergência, essa mesma já vai gerar rendimentos. Ou seja, esse estoque já vai gerar outro fluxo, assim como mostra na imagem. Porém, a reserva de emergência não serve exatamente para isso. Serve para você ter segurança e proteção que se caso ocorrer algum imprevisto na vida, você não recorrer a empréstimo bancário ou algo do tipo se endividando por aí. Porém, é necessário investir a reserva em uma aplicação segura de renda fixa e não deixar parada na conta corrente para não perder para a inflação. Por isso falei que ela já vai gerar fluxo, vai gerar rendimentos, porém rendimentos baixos. E é agora que entramos na parte que todos querem, renda passiva. Depois de formar sua reserva de emergência, você já pode dar o próximo passo e investir todo mês pensando na aposentadoria. Quando começamos a investir, não vemos diferença. Mas à medida que vemos o rendimento crescendo e continuamos, com o passar do tempo vemos a bola de neve que se transforma, com a gente já tendo nosso estoque que gera fluxo, e desse fluxo gerado, vamos fazendo outros estoques que geram outros fluxos e por aí vai. E é claro que desenhando aqui parece ser fácil, mas todo esse processo é muito demorado e o tempo que você vai alcançar tudo isso vai depender principalmente da sua renda e do seu padrão de vida. Vai depender também da porcentagem de rendimentos, mas esse não é o foco do vídeo de hoje. Se você quer um vídeo sobre isso, comente aqui embaixo. Enfim, se sua renda, seu fluxo é alto e consegue manter um padrão de vida baixo, consegue direcionar uma grande parte desse fluxo para a formação de estoque que vai gerar outros fluxos e mais facilmente consegue criar todo um ecossistema de renda passiva para você. Porém, se você ganha pouco e a diferença entre os ganhos e gastos é bem apertada, mais lentamente consegue aumentar esse estoque e vai passar muito mais tempo gerando fluxo baixo, que vai demorar anos ou até décadas para você criar um novo estoque desse fluxo. Enfim, trazendo isso para as finanças, quando temos uma renda e investimos todos os meses, conseguimos formar um montante que vai gerar rendimentos. No começo vai ser bem pouco, muitas vezes até centavos dependendo do quanto você consegue investir por mês. Mas com o tempo investindo, aumentando também sua própria renda ativa e mantendo seu padrão de vida baixo, consegue aumentar esse montante que vai gerar rendimentos mais robustos. Para você ter uma ideia, se você consegue alcançar a marca de R$150 mil investidos, considerando investimentos diversificados com rendimento médio de 1% ao mês, já consegue fazer R$1.500 por mês apenas de renda passiva, de rendimentos dos investimentos. Isso é praticamente um salário mínimo mensal de renda passiva.
E assim, com esse rendimento, você já pode começar a investir em outras aplicações para ampliar seus ganhos. Ou seja, reinvestir. Além de também continuar investindo da sua própria renda ativa, tirando todo mês do seu próprio bolso. Então veja que quem alcança os 6 dígitos investidos já consegue dominar essa lei do fluxo do dinheiro e da água que expliquei aqui. Pois vai ter o fluxo de renda ativa que foi o principal motor para aumentar o montante, que desse montante gerou renda passiva com novo fluxo, e que desse novo fluxo vai gerar novo estoque, ou seja, vai pegar esses rendimentos e reinvestir em novas aplicações que gerarão novos fluxos, novos rendimentos. E claro, com 150 mil reais, ainda não dá para deixar de trabalhar e ter liberdade financeira. Não é considerado rico, mas está no caminho. Inclusive, é nesse momento que temos que ter um recipiente bem forte, para conseguir segurar todo esse volume de água. Até porque quanto mais dinheiro temos investido, mais pensamentos de gastar esse dinheiro temos. Então temos que estar sempre com constância e disciplina. O que quero demonstrar aqui é a mudança de vida financeira que ter consciência de fluxo e estoque